A proteção do patrimônio cultural possui dois importantes instrumentos legais: o tombamento de bens materiais e o registro dos bens imateriais. Essa ampliação do entendimento de bens culturais, para além do patrimônio tangível, foi garantida no artigo 216 da Constituição Federal de 1988. Convidamos para compor a mesa o moderador Marcos Paulo Guimarães Passos, membro da Comissão de Preservação de Bens Culturais da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Para a próxima palestra, convido Cátia Pogé, presidente do IFAM, especialista em historiografia brasileira e regional. Boa tarde. Um prazer estar aqui e eu gostaria de agradecer imensamente o convite da Igreja do Rio de Janeiro, agradecer a Dom Aroni e toda a sua equipe e, primeiro, parabenizar essa equipe e a ideia do cardeal de criar esta comissão. Parabéns, essa é uma iniciativa que nos enche de orgulho e de esperança na proteção do patrimônio católico no Brasil. Bom, eu sou historiadora de formação, tenho um trabalho muito forte com a arte sacra brasileira. Fui responsável por uma pesquisa que descobriu a Escola de Imaginária no norte do Brasil, no Maranhão. Tem um livro chamado Olhos da Alma, Escola Maranhense Imaginária, que resultou no Museu de Arte Sacra. A curadoria foi minha, que eu convido a vocês a visitarem em São Luís, no Palácio Arquiepiscopal. O arcebispo cedeu todo um andar para o museu e é uma concepção bem interessante de museu de arte sacra. Eu trabalho no IFAM há 38 anos, estou como presidente há 3, vai fazer agora dia 13 de junho, e estou aqui com parte da minha equipe, que eu gostaria de apresentar. Então, o André Schiller, que é o nosso diretor de patrimônio material, o Robson, que é o nosso diretor de projetos especiais, o Paulo, que é técnico, arquiteto da Superintendência do IFAM aqui do Rio de Janeiro, tem o pessoal da comunicação que está aqui, enfim. Eu quero dizer para vocês que eu sou uma admiradora profunda dos jesuítas, mas não sei se eu vou conseguir ser uma jesuíta aqui hoje. Inclusive, um dos meus trabalhos foi sobre a missão dos jesuítas no norte do Brasil. E também não vou conseguir ser hoje no Oswaldo, gente. Eu disse para ele que eu sou fã de carteirinha dele e tenho um orgulho assim imenso, porque nós nos designamos IFAManíacos. Eu sou completamente enlouquecida, apaixonada pelo IFAM. É a missão da minha vida, é a minha instituição, e o Ângelo comunga disso. Ele foi presidente do IFAM e a gente tem muito orgulho, e além de ter sido presidente do IBRANI, primeiro foi presidente do IFAM, e é uma pessoa que defende esse instituto. Isso ficou muito claro para vocês hoje na aula incrível que ele nos deu hoje. Mas eu também acho que não vou cansar muito vocês, porque parte do que eu iria mostrar aqui e falar já foi dito, né, pelos outros palestrantes. Então, a aula sobre IFAM, o Ângelo já se encarregou, eu só vou aqui esclarecer alguns detalhes, apesar também de não ser o Roberto Carlos. Mas o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi criado em 1937, um projeto de lei do Mário de Andrade, e no bojo do projeto já trazia ali a proteção do patrimônio cultural brasileiro. Mas o nome Instituto Histórico e Artístico Nacional, o histórico e essa coisa da pedra e cal ficou muito forte por conta dos anos heróicos. Então vocês imaginem o seguinte: quando a gente fala em Brasil, ninguém está falando de um país, por favor, não é um país. Isso aqui é um continente. E
gigantesco pela própria natureza. E um continente é muito difícil a gestão dele. E é muito complexa. Então vocês podem imaginar, no início do IPHAN, que, como o Ângelo bem disse aqui, era um grupo de pessoas apaixonadas, de intelectuais, que no primeiro momento não tinha, o Conselho Consultivo não tinha essa complexidade e nem uma equipe para formular os processos de tombamento e tudo mais. Então, era um tombo assim mesmo, de pessoas como o Lúcio Costa, que chegava lá em São Luís, a minha cidade, e colocava no parecer, tome-se. E estava dito. Né? Então, a ministra Ellen, pode passar. A ministra Ellen já discorreu tudo brilhantemente sobre a Constituição. Ela também falou muito bem do artigo 216. E quando eu era superintendente do IPHAN no Maranhão, eu fui superintendente lá por 14 anos, o IPHAN também tem essa tradição. Nós ficamos muito tempo. O primeiro presidente, 30 anos. Se vocês imaginarem que o IPHAN tem 82 anos, e nesses 82 anos nós só tivemos 18 presidentes, eu sou a 18ª e a primeira presidente superintendente. Então, ficamos muito tempo, somos técnicos de carreira, dedicados, apaixonados, às vezes enlouquecidos, a paixão demais também atrapalha, né? Mas sempre, eu acho que essa é a palavra de ordem do cristianismo, o amor tudo transforma, tudo constrói e tudo resolve. Então, quando a gente traz o amor no coração, e quem trabalha com patrimônio, se não tiver esse ingrediente, não vai. Vivemos tempos bem difíceis. Eu vi aqui a parte da última apresentação, a complexidade, né, da proteção do patrimônio, pelo vandalismo, a comunidade, a população não se apropria, a falta de pertencimento, mas é pela própria complexidade desse continente e de tudo que nós estamos passando. O nosso sistema educacional, quer dizer, não é algo que a gente possa analisar por um aspecto apenas. São vários aspectos e é muito complexo. Temos que ter força e fazer a nossa parte, acreditar. E aí eu acho que é aquela coisa da microfísica do poder. Cada um fazendo o seu pouquinho, a gente vai aumentando este todo. A Constituição não vou mais falar, mas eu tenho muito orgulho dela, Constituição Cidadã. E como o Joaquim Falcão falou aqui, de fato, na comissão tinha um grupo grande de pessoas que eram da Promemória, pessoas que eram do IPHAN e que estavam lá lutando para inserir o patrimônio na Constituição, e é um orgulho enorme ver realmente o capítulo inteiro dedicado ao patrimônio. É tanto que quando eu era superintendente do IPHAN no Maranhão, eu fiz um painel gigantesco na entrada da superintendência, onde eu coloquei esse capítulo inteiro, porque ele tem que ser absorvido, e a gente tem que realmente perceber que aquilo está dito na nossa Carta Magna. É a nossa lei maior. E por que, sendo a lei maior, os nossos gestores, os nossos governantes destinam tão poucos recursos e importância a algo que deveria vir primeiro? Temos que nos perguntar, temos que cobrar. Afinal, vivemos numa democracia e votamos pelos nossos representantes. Bom, então foi já explicado o 216, e o 216, nós do IPHAN sofremos muito, porque se vocês imaginarem que são, eu vou mostrar esses números aí, mas assim, só para impactar e chocar um pouquinho, se vocês imaginarem que esse continente tem cerca de 600 mil imóveis protegidos, gente, é uma tarefa quase que impossível. E aí, para nós do IPHAN, a angústia é maior ainda, porque a gente não suporta ver um patrimônio se degradando, um patrimônio sendo destruído, um patrimônio largado ao acaso, à falta de cuidado, de proteção. A gente quer proteger, mas nem sempre é possível. O desafio maior foi, há 3 anos exatos, eu tinha saído do IPHAN, fui retirada da superintendência por uma circunstância política,
e aí eu já tinha idade suficiente, já tinha tempo de serviço e pedi minha aposentadoria. E depois fiquei 7 meses aposentada e volto com convite para assumir a presidência do IPHAN. Né? Então, primeiro aquele medo, né, Ângelo? Porque só sentou naquela cadeira ali gente de responsa, assim, os intelectuais. Eu falei, nossa, mas então, vou assumir a presidência do IPHAN? Acho que eu não dou conta disso, não. Mas o amor que a gente sente pela instituição fala mais alto do que qualquer coisa. E aí eu sabia que a instituição estava em risco. O IPHAN ia fechar as portas. Nós tínhamos 616 funcionários, sendo que desses 616, 480 já estavam em abono de permanência. Poderiam se aposentar e só não se aposentavam porque recebia esse abono. Então, em 2022, né, André? Em 2022, nós teríamos apenas, nesse continente, 221 servidores. Era o caos total. Nós chegamos, inclusive, a apelar para o Papa Francisco. Enviamos um comunicado para ele pedindo ajuda da igreja para o IPHAN no convencimento aos parlamentares e ao governo brasileiro que autorizasse o concurso do IPHAN. Porque senão, esse patrimônio católico que a gente vem cuidando em parceria com a igreja há 82 anos, nós não poderíamos mais fazer. Era o caos. E aí eu vim com essa missão e junto com minha equipe, com todo o corpo técnico do IPHAN, gastei todos os meus sapatos naquele Congresso Nacional. Fui conversar na época com o ministro Diogo do Planejamento e ele disse, isso é impossível. Tem a lei do teto, não tem mais concurso. Eu falei, mas ministro, o IPHAN não está pedindo um concurso com novas vagas. O IPHAN só está pedindo os cargos vagos que o IPHAN tem, são 516 cargos vagos. Não, isso é muito difícil, isso é impossível, mas faça o seguinte, vá para o Congresso. Se você conseguir, tipo assim, é impossível, mas vá lá. E aí eu virei a louca do Planalto, porque eu passava o dia inteiro dentro daquele Congresso Nacional, infernizando cada parlamentar. Deputados, senadores, os governadores, os prefeitos, todo mundo. Foi uma cruzada. E nós vencemos. Foi a única instituição que conseguiu o concurso no Brasil. E eles tomaram posse essa semana. Então vocês podem imaginar a emoção de ver essa meninada chegando, entrando com a maior vontade de fazer, de proteger, de transformar. Então, assim, nós estamos muito emocionados. Agora, problemas nós temos o tempo inteiro. Mas problemas, eles estão aí para serem resolvidos. Eu não gosto de estar perto de ninguém que só fala de problemas e de dificuldades. A vida está aí para você vencer essas dificuldades. A humanidade consiste nisso. Dentro de uma fraternidade, dentro dos valores cristãos, você avançar e você vencer enquanto ser humano. E é isso que nós fazemos. Não pode passar, vocês já viram isso. Me pediram para falar sobre o Instituto do Tombamento e do Registro. São as duas figuras jurídicas de proteção que o IPHAN utiliza. Né? São os dois instrumentos jurídicos de proteção. Essa imagem é uma imagem que eu coloquei aqui, é Paraty. Eu estou indo agora dia 30 para o Azerbaijão, em Baku, capital, que vai ser a reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, levando a candidatura, primeira candidatura mista do Brasil a Patrimônio Mundial, que vai ser Paraty, cultural e natural. Paraty, pode passar, os Passos da Paixão, pode passar. Aqui a gente vê a interação entre o patrimônio material e imaterial. Na verdade, essa é uma divisão para ser didática, mas ela não, ninguém pode separar o corpo da alma. Não dá para falar de patrimônio material e imaterial. O patrimônio ele é cultural. E ele é composto dessas duas dimensões. O material e o imaterial. O Ângelo aqui foi brilhante quando ele
explicou que essa disputa não cabe. E nem faz sentido. A gente tem que trabalhar com a visão do patrimônio cultural, com essas duas dimensões unidas, porque uma dá sentido à outra. E as pedras sozinhas não falam, as pedras não falam. Bom, o Instituto do Tombamento. A ministra foi brilhante aqui. Em 82 anos que o Instituto do Tombamento, o Decreto-Lei 25, o Ângelo também já falou, que ele foi testado em todos os tribunais, diversas jurisprudências. Hoje o tombamento ele é uma lei, é um decreto-lei que assim, já virou, quando você fala no tombamento, a gente já consegue entender patrimônio, enfim. Então, já foi testado em todos os tribunais e apesar, como foi dito, de ter sido um decreto-lei feito no Estado Novo, mas foi o primeiro instrumento jurídico desse país que trabalha com uma coisa extremamente moderna hoje em dia, que é o direito difuso. Ou seja, aquilo que é seu, essa casa maravilhosa é sua, e você é proprietário, pode usufruir, mas você não pode modificá-la a seu bel prazer. Por quê? Porque você divide essa propriedade com todos. Tem coisa mais cristã do que isso? Mas qual é o problema da humanidade? É o egoísmo. Né? Então, no nosso egoísmo, essa casa é minha. Eu posso pintar ela de verde periquito, mas o IFAM não deixa. O IFAM é terrível, não deixa nada. Eu quero abrir, rasgar aqui as janelas, as portas e fazer uma garagem que eu quero botar meu carro. Minha família cresceu, meu filho não saiu de casa, casou, arranjou não sei quantos filhos, eu vou ter que subir aqui mais um andar e o IFAM não deixa, o IFAM está atrapalhando a minha vida. O que era para ser uma dádiva, uma divisão de amor, virou um conflito. O IFAM não deixa. Só que isso é uma escolha da sociedade. A sociedade, na sua maioria, dentro de um processo democrático, decidiu que o patrimônio é importante para dar identidade, para dizer que nós somos um povo que não é um povo qualquer, mas é o povo brasileiro, e que esse povo brasileiro tem tais e tais características, que é um povo multicultural, formado por diversas etnias. Então, alguns podem não concordar, mas na democracia é a maioria que dita. Né? Então, a gente vive nesse conflito. Mas vamos fazer a educação patrimonial. A educação patrimonial é uma coisa que é essencial, mas se nossas escolas já fizessem o seu dever de casa corretamente, todas as escolas estariam fazendo educação patrimonial. A formação para o respeito ao meio ambiente, seja o meio ambiente natural, seja o meio ambiente cultural. O respeito ao outro. No Japão, as crianças chegam, elas limpam a escola. E isso não é nenhuma humilhação. É para ensinar para as crianças que elas têm que cuidar do que é delas. Aqui, se for colocar uma criança na escola para varrer o chão, o Ministério Público, o direito da criança, o dia seguinte está todo mundo aí achando que é um absurdo. E aí a gente acha que o que é do governo não é nosso. Como se o que é do governo não fosse os nossos impostos, o nosso suor, o nosso trabalho que estivesse ali. Então o decreto-lei está mais do que aprovado, comprovado, e o Rodrigo Melo Franco, quando precisou fazer alguma mexida no decreto, ele não queria levar para o Congresso, porque essa questão do egoísmo, do direito difuso, se levasse para fazer alguma regulamentação, eles iriam mudar. E isso aconteceu com a arqueologia, que está lá dentro do Decreto-Lei 25, mas precisou, para não regulamentar o decreto, se fez uma outra lei para a arqueologia, que foi em 1960, a Lei 3.224. Pode passar. Bom, o decreto-lei, ele cria
o IPHAN, ele cria o Conselho Consultivo do IPHAN, que também tem 82 anos. Não é o IPHAN quem tomba nem quem registra nada. O IPHAN apenas recebe a solicitação da sociedade, instrui tecnicamente os processos de tombamento ou registro, submete ao Conselho Consultivo. É o Conselho Consultivo que é formado pela sociedade, quem diz o que vai ser patrimonializado, o que vai se tornar patrimônio cultural brasileiro, ou material ou imaterial, ou usando o instrumento jurídico do tombamento, ou usando o instrumento jurídico do registro. E aqui eu queria fazer um recorte para elucidar algo que foi dito hoje de manhã com relação ao registro. Foi o Joaquim Falcão, que disse que o registro era apenas um título, uma declaração. Não é. O registro, ele é diferente do tombamento, mas não é um título de mice. Assim como não é um título de início os patrimônios mundiais e patrimônios da humanidade. São duas convenções. Patrimônio mundial é a Convenção de 1972. É o patrimônio material. Então, a paisagem cultural do Rio de Janeiro é patrimônio mundial. E a Convenção de 2003 é o patrimônio da humanidade, que é o patrimônio imaterial. O Círio de Nazaré é patrimônio da humanidade. Bom, instituiu também os livros do tombo, né? E aí nós temos 4 livros. O livro das belas artes, onde está a arquitetura, o livro histórico, às vezes um monumento, ou um sítio histórico, ou uma cidade histórica, ela não está no livro das belas artes, mas ela tem apenas a questão histórica, um acontecimento histórico, um fato histórico. Então é preciso entender que você pode, no tombamento, usar os livros de forma isolada ou usar os livros conjugados. Eu posso ter um monumento que foi tombado no livro das belas artes, no histórico, no etnográfico paisagístico, arqueológico, e posso ter um só nas artes aplicadas e nas belas artes, enfim, eles podem ser usados conjugados ou separados. O histórico, o arqueológico, etnográfico e paisagístico, e aí esse livro aí, depois da lei de 60, né, Andrei? 60 da arqueologia, todos os sítios arqueológicos é patrimônio da União, não precisa ser tombado. Se o sítio foi descoberto, registrado, ele já está protegido, não precisa ser tombado. E todo material arqueológico só tem um dono, que é a União. Os arqueólogos, eles trabalham no Brasil com uma autorização de pesquisa dada pelo IPHAN. E é o IPHAN também que diz, que autoriza o destino de material arqueológico, já que é da União, e nós falamos pela União. Quais são os locais de guarda que poderão receber e guardar material arqueológico? Pode passar. Total de bens tombados. Nós temos bens isolados, 74%. São 935 bens tombados isoladamente no Brasil. 257 bens em conjunto. É interessante perceber que esses em conjunto está Olinda, está São Luís, Salvador, Brasília, Paraty, Laguna. São as cidades históricas, os conjuntos. E os bens integrados são 70. Essa soma de 1.262 é a soma desses 3 números. Mais os 257, por exemplo, o tombamento de Brasília, se você contar quantos imóveis tem em Brasília, a gente chega nesse número, né, de 600 mil imóveis tombados. É muito louco. E cada dia mais chegam mais e mais pedidos de tombamento. E o IPHAN ia fechar as portas, porque não tinha pessoal. Então, quando a gente ouve as matérias dos jornais, quando a gente
não trabalha porque passa o dia inteiro respondendo ao Ministério Público Federal. E eu cheguei para um procurador da República e disse, isso é injusto. Nós só temos 500 e poucos funcionários. Vocês têm mais arquitetos, mais arqueólogos, mais engenheiros do que nós, para nos fiscalizar. Se o pessoal de vocês estivesse do lado de cá trabalhando, né? Então é uma conta que é injusta e não fecha. Pode passar. Bens tombados por tipologias de gestão. Nós temos os isolados, 438 edificações, 389 edificações com acervos, 46 equipamentos urbanos, 34 ruínas e 28 que a gente chama de outros, que não está dentro dessas tipologias. Bens em conjuntos. Está difícil de ler ali. 83 conjuntos urbanos, conjuntos arquitetônicos 85, conjuntos rurais 32, acervos e coleções 27, outros 30. E os bens integrados são bens... imóveis integrados são 70. Então isso no Brasil, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, pode passar a próxima, essa distribuição desses bens no território, tá? Então, no Sudeste, nós temos 580. A maioria está no Sudeste. Não é à toa que o ano passado o IPHAN dedicou o ano de 2018 à região norte do Brasil, ao patrimônio cultural da região norte do Brasil. A maior porção geográfica territorial do nosso país, são 7 estados e que poucos brasileiros conhecem o patrimônio cultural do norte do Brasil. Nordeste, com 421, o Sul, com 146, Centro-Oeste, 69 e Norte, 45. E aí vocês estão vendo os estados. E aí vocês estão vendo o Rio de Janeiro despontando com 243, que é o primeiro estado com o maior número de bens, e Minas Gerais com 208 em segundo lugar, Bahia em terceiro, São Paulo em terceiro e Bahia em quarto. Frei Rinaldo, cadê Pernambuco? Então, lá em Pernambuco, eu digo que o meu padre preferido, não fiquem com ciúme, mas meu padre preferido, eu sou apaixonada por esse padre aqui, que é Frei Rinaldo. Ele é top das galáxias, vem fazendo um trabalho incrível. Ele tem que fazer 3 sessões de missa, porque a população é na porta, não dá conta, mas ele está fazendo um trabalho com a proteção do patrimônio cultural em Pernambuco maravilhoso. Sou fã de carteirinha dele. E ele está morrendo de vergonha, entendeu? Pode passar. Os bens tombados religiosos, né? Nós temos uma igreja luterana tombada, um templo positivista e uma igreja anglicana. 11 terreiros tombados, 564 bens religiosos tombados, do total de bens católicos tombados, 398. Então, a maioria é o patrimônio católico. Pode passar. Vocês imaginem, na década de 70, o Conselho Consultivo foi uma guerra para fazer, você estava lá, o que foi, exatamente, o terreiro da Casa Branca, que foi o primeiro terreiro a ser tombado pelo IPHAN. E foi uma disputa, porque exatamente. E aí a gente precisaria de outro seminário para poder contar toda essa história. Pode passar? Nós temos ali é Minas, Mariana, né? Estamos agora trabalhando nessa igreja aqui. Fomos lá um mês atrás, né? São Francisco. Pode passar? E ali como conjunto, né? Aqui como ruína. No caso, as missões. Nós temos os jesuítas, as missões eram os 30 povos. Isso era Brasil,
Uruguai, Paraguai, Argentina e Bolívia. E no Brasil tinha a região do Sul, né, e a região do Norte, as missões do Sul e as missões do Norte. E o Marco Maior, e é um monumento, esse é o monumento mais protegido no Brasil. Porque esse monumento, ele é patrimônio municipal, é patrimônio estadual, é patrimônio nacional, foi um dos primeiros tombamentos do Brasil, e é patrimônio mundial. Tem o patrimônio imaterial, a TAVA, que é aí nele, que é patrimônio, a TAVA é patrimônio imaterial brasileiro, patrimônio do Mercosul, ou seja, todo tipo de proteção e de declaração esse monumento possui. Pode passar? Nós temos tombamento de um pequeno conjunto, que é o caso, que é patrimônio mundial, que é Congonhas, né? Minas é o único estado do Brasil que tem 4 patrimônios mundiais. O Rio de Janeiro vai empatar, porque se Paraty conseguir agora ser declarado patrimônio mundial, vai para 3, e o ano que vem a gente está levando a candidatura do sítio Roberto Gulemax, se conseguir vai para 4. Pode passar? E aí as cidades, né? As igrejas contidas nos conjuntos urbanos, Ouro Preto, que é uma joia, né, do Brasil colonial, o ápice do barroco, onde a gente vê não só o conjunto arquitetônico, mas também a paisagem. Né? Pode passar? Bens móveis integrados. Os bens móveis integrados, nós temos tanto esculturas, quadros, como também temos os que estão integrados aos monumentos. Por exemplo, o altar-mor da Igreja Jesuíta de Nossa Senhora da Luz, atual Catedral de Nossa Senhora da Vitória. Isso é em São Luís, no Maranhão. Esse tombamento foi feito pelo Lúcio Costa, que não quis tombar a igreja, só tombou o altar. O que eu acho uma injustiça, mas não vou discutir com o Lúcio Costa, enfim. Mas, de todo modo, como São Luís é patrimônio mundial, o conjunto todo está protegido, mas o tombamento isolado é só do altar-mor, que, aliás, foi mexido quando os jesuítas são expulsos, e aí a igreja foi transformada em catedral, precisava alongar a capela-mor, e fizeram alterações. Esse nicho aí da Nossa Senhora da Vitória não era do altar, é um altar em estilo nacional português, belíssimo, mas sofreu essas alterações. Lá em cima era um desenho, uma gravura do século XVIII da Igreja Jesuíta. Pode passar. Bens móveis integrados tombados. Nós temos o azul, são os bens diversos, o laranja escuro, bens móveis integrados, a coleção de acervos é o cinza, e o amarelo, as edificações e acervo. Então, no total, são 1.262 bens culturais tombados até 2018, né? E os bens móveis integrados contribuem com 486 bens culturais distribuídos entre as respectivas formas de proteção. 389 edificações e acervos, 70 bens móveis ou integrados e 27 coleções ou acervos. Pode passar. Bens móveis integrados tombados, edificação e acervo. Contribuição dos acervos associados à arquitetura religiosa. É a maioria. Né? Então, assim, é um acervo enorme, grandioso. Né? Então, nós temos a distribuição dos tombamentos por década, a abertura dos processos de classificação. Né? Você vê que a década de 30 é a maioria, né? Depois 40 diminui, aí vai diminuindo até chegar em 2010. Então aí você tem os gráficos, né, dos bens móveis, coleção e acervos, e do total de 389 bens culturais tombados, edificações e acervos, 348 bens relacionam-se à arquitetura religiosa e 39 a edificações diversas, onde inclui também 11 bens associados à temática religiosa. Pode passar.
Bens móveis integrados tombados, distribuição dos tombamentos por região. E aí vocês estão vendo a região centro-oeste, norte, nordeste e sudeste. Claro que a maior parte está, 55%, na região sudeste. Pode passar? Bom, em fins de 86, com o apoio da Fundação Vida, o IPHAN conseguiu recursos para fazer o inventário dos bens móveis integrados em alguns estados. Não conseguimos fazer no país todo, mas fizemos em 9 estados. Na Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Pará e Paraná. Esse trabalho foi excepcional. Nós fizemos todo o inventário e as fichas, além da gente fazer o inventário de todas as peças, nós também fazíamos a planta baixa do monumento e também o histórico do monumento e depois o histórico de cada peça. Esse material é fantástico. Nós entregamos uma cópia. Cada monumento que era inventariado, a gente deixava uma cópia como responsável pela igreja, com o pároco. Entregávamos ao arcebispo, entregávamos à Interpol e entregávamos à Polícia Federal. Então, isso tudo está muito bem distribuído, porque a gente tem que cumprir o que a Constituição diz. A proteção do patrimônio cultural brasileiro é concorrente. Todos são responsáveis. Pode passar? Hoje, o IPHAN está todo informatizado, todos os nossos processos. Inclusive, nós temos o SEI, que é o Sistema Eletrônico Integrado, onde você tem um imóvel, ou você tem um processo de saída de obra de arte do país, seja o que for. Você abre o processo é aberto, já é aberto eletronicamente, e você pode acompanhar o seu processo, o parecer, o dia que saiu o parecer. Então, hoje, a única forma que a sociedade brasileira tem de combater com eficácia a corrupção se chama transparência. Quando você tinha os processos fechados, que você distribuía para o técnico, ele sentava no processo e só ia trabalhar nele quando quisesse, isso era um problema. Agora, tudo é acompanhado online pela sociedade. Nós trabalhamos para a sociedade brasileira. Tudo nosso tem que ser transparente. É a única forma de uma das profissões mais dignas e honradas desse país, que é o servidor público. Eu tenho um orgulho de ser servidora, ao nome, servidora. A gente só vai ter o respeito da sociedade que nós trabalhamos, muito, não é pouco não. A gente trabalha de sábado a sábado. Mas a gente só vai ter o respeito quando a sociedade tiver transparência nos atos do serviço público. Então isso é muito importante. O IPHAN avançou muito. O IPHAN hoje seus processos são todos abertos. Você pode entrar lá e consultar. E todo esse sistema integrado de conhecimento e gestão é um sistema onde tem todo o patrimônio cultural dentro dele. Vocês entram na página do IPHAN, ali ó, mapa do patrimônio cultural no Brasil, e navega por essas informações do patrimônio cultural protegido pelo IPHAN. E agora, o DEPAN está fazendo um esforço gigantesco para colocar dentro do SIGD, que a gente adora sigla, as fichas né, do inventário, do IBB, do inventário de bens móveis integrados. Então, vocês vão ter acesso também a essas informações. Pode passar. Fruição cultural. Né? Não adianta a gente identificar, depois a gente protege, a gente tem que promover para a fruição. Para todos. Todos têm que ter o direito de fruir desse patrimônio. E quando eu falo todos, é inclusive e principalmente aquelas pessoas que ainda vão chegar nesse planeta. As gerações futuras.
Mais uma vez, o egoísmo humano não pode achar que o presente, que você... eu estou aqui, não tem nada a ver com isso. Eu vou acabar com esse rio, vou destruir essas florestas, eu não vou estar aqui, vou estar morto, né? Eu vou morrer daqui a pouco, não volto mais, ou se volto, sei lá. Então, é o outro que se dane, né? Não tenho responsabilidade contra isso. Egoísmo. Fruição cultural. A fruição cultural é um problema. Porque a gente faz um trabalho danado, como é o caso aí de recuperar um monumento artístico, histórico, e ele fica fechado. Então, me irritou profundamente. Nós colocamos quanto dinheiro lá na Bahia? Na Bahia. Diga aí, meu rei, quanto foi? 2 igrejas, mais de 20 milhões. O padre não conseguiu abrir a igreja. Só que a igreja de São Domingos, nós, absolutamente preocupados com a sustentabilidade, fizemos o quê? Compramos um prédio vizinho para fazer, do lado da igreja, um complexo para que a igreja alugasse para casamentos, para congressos, para eventos, e com isso tivesse renda para manter o quê? Um monumento. Quanto tempo está fechado, meu rei? Quase 2 anos. Vergonha alheia. É disso que a gente está falando. A igreja foi restaurada toda. Cozinha industrial, salões de recepção, banheiros incríveis, tudo que vocês possam imaginar. Pronto. Não dá para entender. Igreja do Paço, quantos anos fechada, meu rei? 20 anos. 20 anos. Pagador de promessa. O IFAM foi lá, restaurou toda. Jornal Nacional, tudo. Os turistas ficaram loucos, porque todo mundo vendo na televisão aquilo, chegava lá, o que estava lá, meu rei? Fechada. Não dá, gente. Aqui no Rio, tinha um programa belíssimo chamado Portas Abertas, Patrimônio de Portas Abertas, você visitava todas as igrejas. Vamos lá. Segurança. Segurança. A questão da segurança é de doer. O BNDES, depois do incêndio, que a gente só fecha a porta depois de roubado, isso é uma característica cultural do povo brasileiro. Depois de tudo aquilo, assim, eu olhei na superintendência do IFAM do Rio de Janeiro, relatórios de fiscalização do IFAM dos anos 60, dizendo para a universidade que o Museu Histórico Nacional estava em risco. Hã? Museu Nacional. Ô, Paulo, pelo amor de Deus. Eu saio daqui excomungada. Não foi por falta de aviso. Se o IFAM tivesse chegado lá e fechado o museu, rapaz, esse infame ia ser excomungado, né? Porque o IFAM não deixa nada. O IFAM é igual a Geni. Estou cansada de chegar nos municípios e o prefeito chega para mim e diz: ô presidente, eu disse que foi o IFAM que não deixa, porque eu não posso dizer que o meu eleitor está bem aqui. Eu falei: tá bom, prefeito, tá bom, já estou acostumado. Mas é assim, o IFAM é igual a Geni. Então, é disso que a gente está falando. Essa porta queimou. O fielzinho botou lá a vela na porta da igreja. Temos que ir lá e recuperar. A segurança, depois do incêndio do Museu Nacional, o BNDES lançou um edital para segurança de incêndios. A gente teve que lançar de novo, porque os projetos que foram apresentados, ruins, não eram projetos. Todo mundo reclama de dinheiro, mas ninguém tem projeto. E quando tem, não é projeto que preste. Isso tem que ser dito. O maior problema no Brasil hoje é projeto. O Parque das Cidades Históricas
a gente faz parceria com as prefeituras, e aí o projeto vai, volta. Não é porque o IFAM seja ruim, não, gente. A gente não quer queimar no fogo do inferno. Mas os projetos não tem como ser aprovados. Eu vou fazer o quê? Eu vou aprovar um projeto que está errado, para no dia seguinte dar um problema. Nós somos servidores públicos responsáveis. Não é má vontade. Então existe, eu não sei, nós vamos ter que enfrentar agora um problema gravíssimo chamado orçamento. Ninguém mais sabe fazer orçamento. Hoje, o profissional mais desejado no mercado brasileiro, quem tiver filho, diga, por favor, faça faculdade de engenharia para ser engenheiro orçamentista. Esse ser humano, esse profissional não existe. Ele é imaterial. Porque ninguém sabe fazer orçamento. Ninguém sabe fazer orçamento. Hã? Pois é. Bom, essa é a situação da questão da segurança, incêndios, abandonos, falta de proteção e por aí vai. Nós temos no site do IFAM, a gente tem um programa, Bens Culturais Procurados. A gente tem... como é, André? Não é um site específico, né? É o Banco Nacional de Bens Procurados. É o Banco Nacional de... Eu estou pedindo cola aqui, ajuda para o diretor. O Banco Nacional de Bens Procurados, onde a gente coloca e faz essa rede toda, né? Para ajudar na questão da segurança. Manutenção e conservação. Outro desafio. Não dá nem para vocês lerem, mas eu fiz só para mostrar. Isso aqui é todo o recurso que a gente gastou. Pode ir passando. Folhas e folhas. Pode ir passando. Só em monumentos da Igreja Católica nos últimos 10 anos. Tá? São milhões. Só a Catedral de Salvador foi quanto, Robson? 18 milhões. O Rio de Janeiro, só nos últimos... Qual foi o levantamento que eu fiz? Nos últimos 4 anos, 10 milhões de reais. Sendo que o ano passado... Aliás, quando eu assumi a presidência do IFAM, o orçamento era 16 milhões para o Brasil inteiro. Aí eu cheguei para o ministro, que era o Roberto Freire, e disse para ele: ministro, eu sou uma incompetente. O senhor me desculpe, mas eu não sei como dividir 16 milhões. É impossível. Eu vou ter que fazer uma escolha de Sofia. Qual o filho que eu mato? Qual que eu vou deixar viver? É isso, gente. A gente foi trabalhando, tem o orçamento finalístico. Esse ano foi 19 milhões, aumentou uma besteirinha. O Parque das Cidades Históricas, esse ano, 110 milhões, mas o parque não está em todo o Brasil, apenas em 44 cidades. E nós conseguimos, para esse ano, uma emenda parlamentar de 50 milhões e conseguimos aprovar no Fundo de Direito Difuso 84 milhões. Nunca antes na história desse país a gente teve tanto dinheiro para o patrimônio. Foi inédito. Bom, o registro. No registro, nós temos 4 livros. É o outro instrumento jurídico, é de 2000 e a política do patrimônio imaterial, ela é de 2003. Fez 15 anos agora, o ano passado, né? E foi um avanço muito grande, mas é como o Ângelo Osvaldo bem colocou. Isso é uma coisa que está desde o início do IFAM, vem desde Mário de Andrade, com a Luiz Magalhães, com todo mundo, com os folcloristas. O IFAM nunca se despreocupou da questão do patrimônio imaterial. E aí nós temos o Instituto Jurídico do Registro, que é a Lei 3.551 de 2003,
ela traz os 4 livros de registro. O livro do registro dos saberes, das celebrações, das formas de expressão e dos lugares. E, na época, na discussão do instrumento jurídico, as pessoas diziam, os detentores da cultura popular, principalmente, que eles estavam sendo rebaixados, porque eles não queriam registro. O registro não valia. Era só, como o Joaquim Falcão falou, um título. Eles queriam ter o poder de polícia e a força do tombamento. Mas qual é a diferença do tombamento para o registro? O tombamento, de fato, tem o poder de polícia administrativa. O tombamento restringe a propriedade privada. O tombamento, de certa forma, coloca regras no bem que não pode ser modificado da forma que se quer. É óbvio que eu não vou condenar ninguém a morar num sobrado do século XVIII, porque nem o banheiro havia sido inventado. Então é necessário adequar com toda a tecnologia e as necessidades do ser humano que vive no século XXI. Para isso estão os técnicos do IPHAN, para analisar, aprovar as obras, as intervenções no patrimônio. Patrimônio não é congelamento. Tombamento não é congelamento. Agora, o registro trabalha com a natureza do patrimônio material. A partir do momento que um bem é registrado, e eu vou dar um exemplo aqui do ofício, porque não é o material, é o saber. São os saberes, os fazeres. O ofício, o que está sendo registrado é o ofício das paneleiras de goiabeira, que fazem aquelas panelas de barro maravilhosas, daquela moqueca capixaba fantástica. Elas tiravam o barro só de um barreiro, que era só aquele barreiro que consegue ter o barro daquele tipo de panela. Aí, elas não estavam organizadas, elas não conseguiam licença para tirar o barro. Então, quando o IPHAN fez a pesquisa para o registro, na pesquisa, o Decreto-Lei 3.551, a política do patrimônio material, já diz que você, ao fazer o inventário nacional de referências culturais para o registro, você já tem que colocar ali a salvaguarda. E você tem a obrigação legal, jurídica, de, ao registrar, fazer a salvaguarda com esses detentores e, principalmente, fazer a revalidação dessa declaração, desse registro, a cada 10 anos. Portanto, não se trata de um simples título. Pelo contrário, traz obrigações ao Estado brasileiro de proteção, de salvaguarda desse patrimônio imaterial. Pode passar? Nós temos o ofício das paneleiras de goiabeira no Espírito Santo, a arte cozila dos índios do Amapá. Essa arte gráfica corporal, ela é patrimônio da humanidade. O Círio de Nazaré também é patrimônio da humanidade. O samba de roda do Recôncavo Baiano também é patrimônio da humanidade. O modo de fazer a viola de coxo. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Essa viola de coxo, essa madeira que é feita, é uma madeira que está em extinção. Plano de salvaguarda. Plano de manejo para retirada da madeira. As cordas da viola, isso é horrível, é feita das tripas de um macaco específico, coitado do macaquinho. Então tem que ter também todo um plano de manejo para que essa manifestação cultural possa continuar. Isso é a salvaguarda. O ofício das baianas de acarajé. O ofício das baianas de acarajé é nacional. Essa é um alimento ligado aos terreiros, aos santos do terreiro. E nós temos um problema, porque as baianas, elas cobram do IPHAN que o IPHAN tome uma atitude contra o bolinho de Jesus. O que é o bolinho de Jesus? A baiana, ela vende o acarajé no tabuleiro, vestida de baiana, né? Com tudo ali no tabuleiro.
E o bolinho de Jesus é um neopentecostal que bota uma Bíblia debaixo do baixo, não tem aquela roupa bonita e fica ali vendendo. Não pode dizer que é acarajé, porque acarajé é comida de santo. Então, é o bolinho de Jesus. E as baianas querem que o IFAM vá lá e prenda, arrebente, diz que não pode. E nós fizemos então uma campanha ao invés de sermos todos cristãos e termos amor ao próximo, a gente fica digladiando, dizendo qual a religião é melhor do que a outra. Gente, Deus é um só, os nomes é que são diferentes. Então, nós fizemos uma campanha, o acarajé tem axé, e aí colocamos nos ônibus, nos outdoors, tudo para ver se tem, acaba essa disputa e todo mundo vira irmão e estamos juntos, está tudo certo. Agora, as baianas ligaram essa semana enfurecidas porque botaram um food truck de acarajé. E a mãe foi lá embargar o food truck. E, gente, não é tombado. Por isso que a gente não queria esse tombamento, porque isso não tem. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de educação patrimonial, porque foi Ângelo que falou que tinha um prefeito que disse que queria, em Minas Gerais, são 10 forros do século XVIII caindo na cabeça por dia, né? Mas eu digo que eu quero 10 prédios caindo caindo com o Ministério Público atrás de mim e não quero uma salvaguarda. A salvaguarda da capoeira, vocês não podem imaginar o que seja isso. Então, porque a gente está lidando com pessoas, né? Então, o patrimônio imaterial ele é muito mais complexo. O jogo do Sudeste, a cachoeira de Iauareté, no Amazonas, um local sagrado, a feira de Caruaru, também no livro dos lugares, o frevo é patrimônio da humanidade, o tambor de crioula do Maranhão, as matrizes do samba do Rio de Janeiro, matriz do samba carioca, pode passar. O modo não é o queijo, tá? Nem é o acarajé. É o modo de fazer o queijo de Minas. A roda de capoeira e o ofício de mestre de capoeira, que é patrimônio da humanidade e patrimônio imaterial brasileiro. O modo de fazer renda irlandesa, Sergipe, que era das freiras, e esse belíssimo, que eu tenho assim, uma paixão, que é o toque de sinos e o ofício de sineiros em Minas Gerais, que é uma das coisas mais lindas que vocês possam ver. Vão lá assistir, porque realmente é maravilhoso. A festa do Divino de Pirinópolis, as Cavalhadas, que é incrível. O sistema agrícola tradicional do Rio Negro, no Amazonas, esse sistema agrícola, ele é precioso. Porque essas comunidades tradicionais, elas preservam mais de 80 tipos da mandioca. E vocês, nós, humanos, estamos vivendo... A humanidade fez uma escolha. O que é que eu faço? Eu alimento as bocas ou eu reduzo a quantidade de alimento para essas bocas, porque eu vou ter que fazer uma alimentação melhor. Eu alimento as bocas e adoeço as pessoas. E aí você vem a agricultura extensiva, você vem com os pesticidas, você vem com os agrotóxicos, mas você vem principalmente com os transgênicos. Vamos todos ter câncer? Vamos. Mas você prefere ter câncer aos 60, 80 ou você prefere morrer de fome? A gente tem que pensar, porque está todo mundo comendo. Está comendo boi, coitado do boizinho. O frango, que eu digo, o frango não é mais nem bicho. Porque é um alucinado que nasce naquela luz, come sem parar com aquela luz e morre em seguida. Ele é um alimento vivo, o frango. E é antibiótico, e é tudo que vocês possam imaginar. Poderíamos nos alimentar sem os animais, mas quem quer abrir mão do bife? Bom, o ritual ali, esse ritual, a salvaguarda dele não tem mais como o IFAM fazer. Provavelmente a gente não vai conseguir avançar na revalidação desse patrimônio. Por quê? Porque o rio, esse ritual, é uma vez por ano, eles se reúnem no rio e eles represam o rio para pegar uma quantidade enorme de peixes. Precisa dos peixes.
fizeram várias pequenas hidrelétricas e não tem mais peixe. O IPHAN chegou à insanidade de contratar 1 tonelada de peixes para fazer o ritual. Isso não tem mais sentido. Provavelmente não vai ser revalidado. A vida tem perdas e nós temos que nos acostumar com elas. Nem tudo a gente vai poder proteger. Festa de Santana de Caicó, no Rio Grande do Norte, é maravilhosa. O Bumba, bom, Complexo Cultural do Bumba, Meu Boi do Maranhão. Vai agora para Bogotá no final do ano para Patrimônio da Humanidade. O modo de fazer as bonecas carajás, fantástico. Pode passar. Presidente, a gente está com horário. Já o último. Eu te disse que eu não era jesuíta. O Fandango Caiçara, a Festa do Divino de Paraty, a Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim na Bahia, o glorioso São Sebastião do Marajó, a Cajuína, para terminar, senão ele vai arrancar no pescoço, o Carimbó no Pará, a Tava, que é um lugar de referência do povo Guarani, do Rio Grande do Sul, região missioneira, o Maracatu Nação em Pernambuco, o Maracatu Baque Solto em Pernambuco, Cavalo Marinho em Pernambuco, Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, modo de fazer cuias do Pará é lindo. Festa do Pau da Bandeira aconteceu agora, é incrível essa festa de Santo Antônio. Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, em Barbalha, Ceará. Essa romaria de carros de boi da festa do Divino Pai Eterno de Trindade é uma loucura. Entrou no Guinness mais de 300 carros de boi que vão para a missa. É algo que ninguém pode morrer sem ir lá visitar. Recebe mais gente do que o Círio. Ninguém sabe. Tá? Caboclinho, Pernambuco, Feira de Campina Grande, tradições doceiras da região de Pelotas e Antiga Pelotas, os doces. A literatura de cordel, procissão do Nosso Senhor dos Passos em Santa Catarina, com a imagem incrível do Cabra, que é um dos santeiros, viu, Ângelo? Pau a pau com a Aleijadinho. O Cabra, Bahia. Incrível. É de chorar as esculturas dele. Sistema Agrícola Tradicional Quilombola do Vale do Ribeira, São Paulo, Mar Abaixo, no Amapá, e o Complexo Cultural do Boi Bumbá do Médio Amazonas e Paritins. E muito obrigada.